Vamos ter que continuar assim mesmo, pessoal, infelizmente. Vamos continuar a aula, então, da semana passada. Esta segunda parte, ela é muito mais interativa com vídeo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da terapia, vou mostrar a terapia, e logo em seguida mostrar vídeo, como é que funciona determinada terapia, que é muito interessante a gente não ver lá, só falar lá teoricamente, sem conhecer como que é a parte prática, como se faz essa terapia. Vai ser muito interessante a gente conhecer. Então, deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo mudar. Eita, eita, eita. Então, Ah, é. terapia com réptil. Eu pensei que aqui era um vídeo, porque aqui não dá para ver, para saber se é vídeo ou não. Então, não é vídeo. Então, essa terapia com répteis é muito interessante porque são assistidos por médicos veterinários, biólogos, psicólogos, tudo uma assistência por trás desse trabalho. E é muito interessante que acaba tirando, né, o medo, a insegurança da criança, as crianças que se sentem isoladas, não tendo uma agregação de amigos, de conversar. E eles trabalhando com essas cobras, lagarto, jacaré, ele se sente mais interagindo não só com os animais, já passa a ser considera-se interagindo já também com os professores e com os amigos, porque eles mostram para os amigos que eles não têm medo de determinados animais. Como a gente vê aí, olha a felicidade dessa criança interagindo com uma cobra, né? São todos os animais são tratados, os animais eles são desvermifugados, todos esses animais, eles são passados por biólogos e veterinários para cada vez que eles vão ter contato com crianças ou com outras pessoas que sejam, eles têm que ter passado um dia antes por veterinários ou biólogos para fazer uma avaliação clínica neles toda vez que eles vão ter contato com criança. E a mesma coisa com a tartaruga. É interessante que as tartarugas, por ele ser um animal muito lerdo, devagar, quase parando, ele é usado muito para crianças que têm problema com TDAH, né? Hiperatividade, que trabalham com jabuti ou com outros animais bem calmos. Tem que ser sempre o oposto da criança. Se a criança é hiperativa, tem que trabalhar com um animal mais calmo. Para essa criança, trabalhar no tempo do animal, não o contrário, né? Então é muito interessante essa situação que a gente vê. Ó, aqui é um videozinho, eu vou passar a terapia com répteis. Uma cena em comum. Heitor olha curioso a iguana em cima da cabeça da menina. Um contato direto com muita calma dos dois. Na verdade, todos os nossos animais são legalizados pelo IBAMA. Então eles vêm pra gente desde filhote de criadouros comerciais. Esses animais são legalizados e desde filhote a gente tem um contato diário. Então todos os dias contato, carinho e de 3 em 3 meses atestado clínico veterinário para garantir que esses animais não passam por estresse e que eles estão em completa condição de saúde. Uma prova de que nós fazemos parte da natureza e ela é tão importante para nós é o resultado das terapias com animais silvestres, por exemplo. No meu caso aqui, uma iguana, um réptil. Voltando ao menino Heitor, que estava só olhando, estava, né? Porque logo resolveu participar. Tudo indica que para ele a atividade é mais que terapia, é brincadeira. Ele fica, a princípio, com um pouquinho de medo, não sei, talvez porque o animal está um pouco gelado. Mas depois ele brinca normalmente, ele sai contando as coisas, ele fala para o avô, para o pai, o que foi que ele fez, o que foi que ele viu.
que o jacaré não tem um dedo na pata de trás. Ele conta o que ele vive aqui, o que ele vivencia aqui na terapia. O pai da Bia diz que fica emocionado quando vê a filha participando da réptil-terapia. Cada dia que passa, os dias que nós estamos em casa, que chega, assim, eu e minha esposa, a gente acaba vendo a evolução que ela está tendo, né? Então é maravilhoso isso. Além da iguana, fazem muito sucesso por aqui o filhote de jacaré de papo amarelo e a cobra caninana, amarela e preta, na floresta vivem no topo das árvores. Bom, os répteis trazem diversos benefícios para o ser humano, benefícios no aspecto motor, na linguagem, no social, no emocional, como aumento da autoestima, autoimagem, autoconfiança. Na linguagem eles melhoram a comunicação. A serpente, pelo fato dela ter a musculatura constritora dela, então ela provoca uma massagem no corpo, onde você tem um relaxamento, melhora da mobilidade. Então a gente vê isso assim de uma forma automática, acontece na hora. A melhora do praticante que está sendo submetido a essa terapia. A gente costuma falar que aqui eles se tornam fiscalizadores do meio ambiente. Então, através do contato, através da informação e da educação, a gente consegue passar uma informação para eles que eles transmitem para os pais, para os familiares, para a escola, para os amigos. Então, eles são multiplicadores. Interessante, né? Agora são as terapias com golfinhos. Conforme aqui no Brasil, como aqui no Brasil não é comum termos golfinho, aqui no Brasil faz terapia com boto, né? Já nos Estados Unidos eles fazem com golfinho e no Peru eles fazem com golfinhos também, né? E é interessante que cada pessoa inscrita para fazer essa terapia demora praticamente 7 anos para ser chamado. Né? Interação, olha que bacana, interação, fazendo terapia com a mulher grávida, já fazendo interação do bebê que está no útero, juntamente com o golfinho. E o golfinho tem uma percepção tão bacana em relação a isso, ele interage através do seu sonar, com as pessoas, não só com as pessoas, não com as meninas, com as mulheres grávidas, mas com as crianças também. Então, vamos ver primeiro a interação da terapia com o golfinho. Os golfinhos do Aquário Nacional de Cuba recebem uma vez por semana uma visita especial. Uma iniciativa lançada há 4 anos permite que crianças com diferentes tipos de deficiência interajam com chinana e coral, 2 fêmeas treinadas para este tipo de contato. Carinhos, beijos, risadas e aplausos fazem parte do encontro. As pessoas próximas garantem que os progressos em termos sociais, motores e de comunicação são evidentes. Quando era menor, tinha poucas relações, não conhecia todo mundo, se isolava e não gostava de brincar com crianças. Depois que começamos a terapia aqui no Aquário, passaram os anos e ela mudou demais. Socializa com todo mundo. Desde que o projeto começou, 400 crianças com necessidades especiais foram atendidas. A ideia é ser um complemento à instrução recebida nas escolas. O objetivo é estimular os pequenos para que possam desenvolver outras capacidades e desfrutar de uma maior qualidade de vida. Não somos um centro de reabilitação neurológica, nem um centro de terapia, mas simplesmente uma instituição que tem ferramentas de trabalho que nos fazem atingir diferentes grupos sociais e de idade para levar nossa experiência e tornar os cidadãos mais felizes. E a felicidade da maioria dos participantes durante o contato com os golfinhos é indiscutível. Com boto cor-de-rosa. Esta é uma história que se passa no coração da Amazônia, no município de Iranduba, perto de Manaus, no Amazonas. Nesta casinha de um hotel de selva instalada no rio Ariaú, afluente do Rio Negro.
Nossos personagens são o fisioterapeuta mineiro Igor Simões e os estudantes manauaras Rayane Uchoa, de 9 anos, e Leonardo Souza, de 11. Este mamífero muito inteligente, ameaçado de extinção, também participa. É o boto vermelho, que por conta dos documentários do oceanógrafo Jacques Cousteau, ficou conhecido como boto cor-de-rosa. Igor Simões é o criador da bototerapia, fisioterapia assistida por golfinhos de rio. Há 4 anos ele trocou Minas Gerais pelo Amazonas para se dedicar a esse trabalho que faz de forma voluntária. Especialista em rolfing, usa a técnica de alinhamento corporal que envolve reeducação dos movimentos e manipulação de tecidos e vértebras para preparar a criançada para entrar na água. Leozinho, que tem um histórico de malformação congênita, vai abrindo a caixa torácica e respirando melhor. Ela não tinha a flexibilidade de um lado e para o outro, e nem fazer o movimento do golfinho e nem do boto. E agora você já consegue? Já. A bola ajuda no alinhamento da coluna da Rayane. A garota tem anemia falciforme, um tipo mais grave de anemia que obriga a realização de contínuas transfusões de sangue. É muito legal, a gente fica brincando, toca o berimbau, faz um alongamento. A terapia com golfinhos existe há cerca de 40 anos em 40 países. É mais forte hoje nos Estados Unidos. Mas a bototerapia apresenta uma diferença fundamental. Aqui, os animais estão no ambiente natural e não em cativeiro, como é mais comum. O IBAMA deu parecer técnico favorável à realização do trabalho, que respeita regras para não molestar os animais. O que tem no animal que proporciona algum tipo de cura para essas crianças que têm doenças variadas? O princípio de cura deles é realmente o contato com a alegria, é o contato com o animal, é estabelecer esse forte vínculo com a natureza. Isso naturalmente vai ajudar as crianças. As famílias estão convencidas que a bototerapia funciona. Toda a família ficou feliz que ele conseguiu andar, né? Que era o nosso sonho, o sonho dele. E além dessa parte da mobilidade, o que mudou em termos de comportamento? Ficou alegre, ficou feliz, e ele se movimenta, ele faz tudo praticamente. A terapia com escargot. É interessante que esse trabalho com escargot é realizado na USP, lá na USP de Pirassununga. E a interação de criança com escargot é muito engraçado, muito interessante da forma como eles se interagem com o escargot. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, o repórter Rafael Castro vai mostrar para a gente que as professoras usam animais bem lentos, mas bem lentos mesmo, para dar conta das crianças agitadas. Você teria coragem de pôr a mão neste bicho? Para estas crianças é como um amigo que merece muito carinho. O caracol chamado escargot virou o companheiro da turma. 2 vezes por mês ele invade a sala de aula e desperta várias reações nos alunos. É geladinho. Agora que a gente viu ele, a gente achou ele meio bonito, gostosinho. Ele fica grudado na nossa mão, fica amigo. Nunca senti essa sensação. É? E como é que é essa sensação? É gostosa. O visitante inusitado atrai olhares curiosos e faz até os alunos mais agitados pararem para acompanhar cada movimento do animal. O olho dele é meio esquisito. É? Ele não pisca. O contato dos alunos com o escargot vem transformando o dia a dia das escolas públicas e particulares de Pirassununga. Um projeto da USP usa esses animais para tratar problemas que dificultam o aprendizado, como a hiperatividade e a falta de atenção. 1.500 estudantes já participaram da terapia, de graça. É a segunda vez que o projeto vem a esta escola e os resultados começaram a aparecer. André conta que depois de ver o jeitão sossegado do caracol, ficou mais atento. Eu aprendi a ser calmo. E antes, para prestar atenção na aula, era difícil? É. O desempenho com
certeza será melhor. Daquelas crianças que são mais agitadas. Das crianças mais introspectivas e mais tímidas vão se soltar e se entrosar mais. A ideia de levar o escargot para as escolas surgiu no laboratório da Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP. Trabalhando com o escargot, o que eu observava? Que ele diminuía a ansiedade, você tinha que esperar o tempo daquele animal. Ou seja, ele sair da concha, à medida que ele ia se deslizar, qual era aquele movimento elegante até que ele fazia com a concha. Quando visita a sala de aula, ela percebe que olhar e tocar o escargot estimulam a concentração e o relaxamento. Às vezes o professor conversa comigo, Maria de Fátima, eu estou com dificuldade, a sala está hoje terrível, traz os escargots. Por quê? Vamos ser um pouco como os animais, vamos ser silenciosos. Então eu vi que esse professor muito silencioso, ele pode favorecer e muito no aprendizado e na concentração. O convívio é tão positivo que os alunos já estão na maior intimidade com os caracóis. Esse daqui é o cachorro que a Maria deu, a Vera, a colorida, o ai e o escondidinho. Quem diria? E é interessante, né? Agora, quando a gente vê esses pequenos escargots, a virtude que as crianças têm e o bem que eles fazem, né? Exatamente como a criança falou. Eu consegui ficar mais calmo, prestar mais atenção na aula, seguindo, né, o tempo do escargot. Ele ficou menos acelerado. Isso que é interessante. E segundo a psicopedagoga Liana Pires, abordagem terapêutica integrada, que é o GAT, crianças e adultos divergem quando a preferência do animal a ser usado na terapia. Adulto prefere animais mais fofos e criança os mais exóticos. Crianças hiperativas adoram o porquinho da Índia, com o qual se identificam. Olha que interessante isso daí. Terapia com idosos, vamos ver também. Os animais funcionam também como coterapeuta em pacientes com Alzheimer, que apresentam quadros de demência, não raro. Muitos se conectam com lembranças da juventude quando convivem com animais. Com isso, alguns idosos recordam detalhes da vida atual e até o nome de seus filhos, diz a geriatra Renato Maia Guimarães, coordenador do projeto TAA do Hospital Universitário de Brasília. E quando a gente coloca os animais, principalmente os cães, os gatos, em apreciação de crianças hiperativas, eu vejo isso porque eu tenho um amigo que tem um filho que ele tem síndrome de Down. Quando ele vem aqui, ele fica maravilhado brincando com os gatos e não quer ir embora. E os pais têm medo de adotar um animal pensando que o animal vai fazer, um gato vai arranhar, um cachorro vai mordê-lo. E ao contrário, né? Os daqui adoram brincar com ele. E eu sempre falei, veja o que você pode fazer de melhor também para o seu filho, ele interagir com os animais. Isso é muito importante. E a gente vê esse sentimento dos humanos em associação com os animais. A gente vê, na prática, no meu dia a dia, eu vejo quanto as pessoas estão se dando aos animais, os animais dando retorno também às pessoas. Não simplesmente você ter um animal de companhia, mas o animal, os nossos animais acabam sendo nossos animais terapeutas. Porque a gente vê em casa, todos nós que temos animais, você vê quando a gente chega em casa cansado, louco para sentar para descansar, os meus gatos aqui não deixam fazer nada disso, eles querem interagir comigo. E eu acredito que os animais de vocês fazem as mesmas coisas. E a gente pergunta, né, qual é a explicação
que a doutrina espírita nos dá referente tudo isso. Como eu tinha falado a semana passada, nesse livro, não sei se vocês já leram, Todos os Animais Merecem o Céu, do nosso querido Marcel Benedetti. Aqui eu vou ler esses trechos que a coisa é maravilhosa, porque aqui a conversa entre dois espíritos em relação a uma criança encarnada fazendo uma terapia assistida por cavalos, uma ecoterapia. E ele começa a demonstrar a sensação da criança em relação ao cavalo e vice-versa. E começa assim, a Vivian, ela começa falando, né? Observem aquele brilho ao redor do corpo do cavalo. Percebam como ele aumenta quando caminha e mais ainda quando é abraçado pelo paciente. Percebam que é uma energia forte que envolve, além do animal, também o paciente. Essa energia é muito semelhante à energia de equilíbrio encontrada nos seres humanos. Então, os pacientes, ao entrarem em contato com os animais de terapia, recebem uma grande carga de energia reparadora que fazem circular a energia que estavam estagnada pelo corpo e principalmente nas células nervosas do cérebro que foram lesadas durante o nascimento. Vejam como essa energia se move com um turbilhão sobre o paciente e se encontra em suas terminações nervosas e no cérebro. É uma verdadeira terapia de regeneração celular. Observem aquele garotinho que foi vítima de anóxia. Vejam aquela grande faixa escura que envolve seu cérebro e que se estende aos nervos periféricos. Quando ele é colocado sobre o cavalo, imediatamente forma-se um circuito que se fecha, fazendo com que seu sistema cerebral se encha dessa energia azul esverdeada que traz momentos de lucidez ao paciente e à terra. Isso permite que ele se fixe, que ele reencarne naquele momento. Porque quem tem esse tipo de problema fica mais no plano espiritual do que no plano físico. Então, essa interação faz com que o espírito, momentaneamente, ele fique, modo de falar, se torne desencarnado. Ele não saindo da dimensão espiritual. Ao entrar em contato com a energia amorosa e despretensiosa do animal, preenche os vazios dos campos energéticos do paciente, tornando-o verdadeiramente encarnado, induzindo-o a desejar permanecer nessa dimensão, a física, e não na espiritual. É assim que se processa, muitas vezes, a cura parcial e até total em paciente com essas disfunções congênitas. O animal conhece seu potencial energético e se compraz em auxiliar, transferindo essa energia aos pacientes de forma voluntária. Os animais são conscientes do que fazem e fazem desta forma porque simplesmente querem colaborar na recuperação da saúde de uma pessoa com quem acabam criando vínculo energético inseparável. E é interessante, pessoal, nós pensarmos nesse assunto agora, não só referente ao cavalo, porque nós vimos que os outros animais, qualquer um que a criança interagiu, com certeza tem essa liberação energética, tem essa interação, tem essa troca de potencializando, limpando, fazendo o seu campo magnético tornar-se mais calmo, tudo em relação a essa terapia com os animais. E a gente sabe que a própria ciência já comprovam, os animais nos ajudam em problemas, para dar uma acalmada no nosso problema cardíaco, animais nós que temos problemas de diabetes, já dá uma acalmada também
a nossa glicemia. Eu fico pensando assim, como eu contei já para vocês, eu não consigo me ver, nunca me vi um momento da minha vida sem um animal em casa, ou comigo. Nunca. Minha vida inteira sempre teve animal na minha casa. Então, minha família, meus pais gostavam muito de animais. Então, não tinha como a gente não ter essa sociabilidade e essa interação com os animais. E, e é uma coisa que a gente fala, eles nos ajudam mesmo, em todos os momentos. Pessoal, era isso que era para ser falado, para dar continuidade à aula da semana passada. Eu gostaria de saber com vocês se vocês queriam colocar alguma coisa, completar, se tem alguma experiência com alguma dessas terapias, se já conheciam, foi novidade. Fica aberto para quem quiser falar. Eu não tinha assim conhecimento ou vivência, eu aprendi com aquela educadora que esteve aí, mas simplesmente a vivência do dia a dia com o animalzinho, ele realmente ele restaura as nossas energias, há uma troca muito intensa de afeto entre os dois, mas essa é a vivência que eu tenho. Até gostaria de saber mais do cão terapeuta, essas coisas. Eu tentei pesquisar se existia alguma coisa mais na atualidade, mas tinha muita coisa repetitiva. Então eu falei, não, eu queria ver outros animais que estão usando outros animais. Todos que eu vi na atualidade estão sendo utilizados esses mesmos animais na terapia. Até então, antes de a Valéria, que essa aula é da Valéria, a Valéria que montou essa aula, que dava aula junto com a gente lá na Casa do Caminho. E foi fácil para ela montar isso, porque ela é uma terapeuta, então ela já sabia onde procurar essas coisas, né? Então foi assim uma coisa muito, muito valiosa para a gente aprender com ela, né? Eliana, pode perguntar, Martinho. Então, eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar com vocês bem interessante. Há muitos anos atrás, eu sempre tive amizade com pessoas que são cavaleiros, que montam cavalos e tudo. Um amigo meu, que tinha um cavalo que era muito importante, ele vencia muitos torneios, teve um acidente e ficou cego de uma das vistas. Aí eu falei para ele: olha, se você quiser, eu posso tentar ir lá na hípica, na segunda-feira que não tem movimento, né, esportivo, tudo, nem de muitos sócios, e fazer uma interação com o cavalo através da cromoterapia. Então ele permitiu e avisou o tratador e quem eu era, avisou na portaria que toda segunda-feira eu iria, etc, etc. Eu fui, o cavalo chamava-se Ópium, e nós tivemos uma interação, eu e o cavalo, incrível. Utilizei o reiki e utilizei a cromoterapia. Por quê? Um cavalo cego que é utilizado só para concurso, se ele ficar cego, tem que sacrificar. E eu fiquei tremendamente sensibilizada com isso, quando ele me falou. Eu falei, não, deixa eu tentar. Bom, o cavalo não obteve de volta a sua visão, mas o cavalo começou a ter tanta interação com as pessoas que esse meu amigo levou o cavalo para a fazenda e esse cavalo passou a ser o cavalo de estimação da família e não foi sacrificado. Realmente foi uma experiência assim, de troca incrível. Foi uma coisa muito bonita que eu tive oportunidade, que me aconteceu,
e que realmente eu sou muito grata. Mas foi muito. O cavalo não foi sacrificado, ele não teve a visão, era uma vista só. Ele não teve a visão de volta, mas ele começou a se sociabilizar com as criaturas humanas. Então, ele chegava, assim como ele chegava em mim e punha aqui o focinho e a cabeça, quando eu ia lá toda segunda-feira, ele começou a fazer isso com várias pessoas, com o dono do cavalo e depois com a família do dono. E aí ele foi levado para... e morreu de velhice. Bonito, Li. Bonito. Muito bacana isso, para você ver, né? E eu não conhecia naquela época, isso já faz uns 20 anos, mais ou menos, eu não conhecia naquela época o fato, nem se falava muito, de tratamento espiritual para animais. Tanto é que eu nem divulguei muito isso na casa espírita que eu trabalhava, tudo, porque eu ia falar assim, essa mulher é meia louca, né? Mas se meter lá no meio da hípica, ficar fazendo cromoterapia num cavalo, né? E eu punha lá, punha, né, as mãos, tal, e eu pedia para São Francisco, que sempre eu pedia a São Francisco em relação a animais. E olha, foi uma coisa maravilhosa. Por isso eu acho que a gente, quando sente, né, não quando a gente só pensa, mas quando a gente sente, a gente tem que fazer isso que você está fazendo, divulgando para a gente essa possibilidade. É verdade. Obrigada. Quero eu ali. Mais alguém? João, deixa eu só fazer um comercial do CEF. A maior demonstração de interação é a gente trabalhando no CEF. Aqueles animaizinhos que vão todo domingo, eles passam a conhecer a gente, eles passam a interagir com a gente. A gente acaba... O nome do tutor, às vezes, eu não sei. Desculpa, viu, Geni? Agora que eu soube o seu nome. Mas a trufa eu conheço desde o início. Os animaizinhos, a gente acaba interagindo com eles, eles acabam conhecendo a gente, que é voluntário. Então, para mim, essa é uma evidência assim, claríssima da interação do animal, como ele recebe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente doa energia para os animaizinhos, mas a gente recebe milhões de vezes mais do que a gente doa para eles. Eles dão um retorno imediato, ao vivo e em cores lá. Por isso que o trabalho do CEF é magnífico. É verdade. Somos suspeitos, né? Falar qualquer coisa. Eu sou parcial, sim. Eu sou suspeitíssima. É verdade. Ricardo, querido, pode perguntar. Não é bem pergunta, é só comentando. Pode? Eu não sei se na minha época, na minha geração, quando eu era mais moleque, né? Como nós tínhamos muito acesso, nem tudo era asfaltado, tinha muito capim gordura, tinha muita coisa, o que acontecia? Eu criava canário belga. Eu tinha um aviário, eu tinha até os ninhos, eu criava canário, periquito australiano, eu tinha também o coelhinho da Índia, e era fácil, porque eu ia lá, tinha um trem, linha de trem, eu ia lá, cortava o capim gordura e doava para a coelhinha. A parte de tratamento eu tinha até os ninhos dos canários, e era uma coisa muito barata na época. Hoje está muito caro, era uma coisa mais que todo mundo tinha acesso. Fora o aquário, que era uma coisa assim, que trocava peixe, sabe? Essas coisas assim, que eu vejo hoje, principalmente a minha esposa, que é coordenadora de uma escola, é uma escola de alto poder aquisitivo, mas as crianças ficam tão presas em casa que quando vê alguma coisa diferente, eles ficam assim, sabe? Eu peguei uma aranha, eu te mostrei naquela tamanho daquela aranha lá que eu peguei a armadeira, matei e levei para eles, a bióloga mostra para eles. Peguei uns bichinhos para eles. Por exemplo, tem um horto florestal aqui com os macacos. Então, essas criançadas, hoje em dia, está muito videogame, muito assim, sabe?
não, é diferente, não tem esse incentivo de, por exemplo, um aquário, a coisa mais linda que tem, não precisa ser aquele salgado que é muito caro, mas o normal, né, o aquário normal, não precisa ser criação de passarinho, que hoje não dá para fazer isso, né, nem coelhinho ainda, mas pelo menos um aquário, não há um incentivo, a pessoa não se sente aquela necessidade de você ter um negocinho, sabe? Uma tartaruga. Eu tive na escola, no ginásio, nós fizemos o seguinte: tem que fazer criação de gafanhoto. Eu fiz um negócio cheio de gafanhoto, cara. E eu criava gafanhoto lá dentro, era coisa de ciências. Mas hoje em dia, não sei, tá muito. As crianças estão muito longe da natureza, eu acho que está muito afastado. Tem que trazer mais essa criançada perto da natureza, sabe? É isso é um comentário que eu estou fazendo, que não sei como é. Eu percebo isso hoje, né? Você Minha tem razão, geração para essa Ricardo. geração, É meu, verdade. andava ali caindo no rolemã, eu chutava a bola. Hoje o peão, hoje a criança fica muito presa em casa, meu. Está bem que não tem muito que nem antigamente, né? Os terrenos que existem hoje, mas pode tentar ter um outro tipo de atividade, né? Principalmente com Mas os esses bichos. espíritos, Ricardo, Ah, esses espíritos que estão nascendo, eles não têm essa tendência mais, né? Eles não querem isso, né? meu, eu achei Nós maravilhoso esse vivemos, negócio da lesma. Eu não sabia que tinha com isso. Eu achei legal pra caramba. escagou, né? Exatamente. Cagou. Eu acho muito legal isso É aí. É o bacana, muito máximo, bacana viu? mesmo. É Mas isso. é só esse comentário que eu Tá queria fazer. certo, Ricardo. Obrigado, querido. Falou. Neide, pode falar? Aí Eu depois é vou, a com- Cíntia. eu vou compartilhar com vocês algumas experiências da minha infância, porque eu nasci na roça, criada em meio a quanto é bicho que vocês possam imaginar. Mas o meu pai amansava cavalos. E a coisa mais incrível, na minha opinião, é o animal mais incrível, é o cavalo. Então, de repente, ele super bravo, ele olhava pelo olhar, meu pai entendia como devia agir ou não, permitia a gente chegar perto ou não. Então, assim, é o animal mais incrível que existe. Em contrapartida, enquanto você exibia o vídeo dos répteis, eu não olho, porque eu tenho tanto pânico de cobra e de sapo que vocês não têm ideia. Porque a gente morava na roça, uma vez a gente brincava no monjolo, e eu só me lembro, e minha mãe lavando roupa na bica, porque não tinha água encanada nem nada. Aí eu recordo muito bem dela gritando: Nilza, Nete, sai, tem uma cobra atrás de vocês. Eu acho que é aquela cena que me deixou com muito pânico de cobra. E tinha muita cobra na região, a gente cruzava com cobras. Então, eu tenho muito medo de cobra. E da lesma, João, quando eu era menina, você me conhece, tá? Uma pessoa disse para minha mãe colocar lesma que ia curar minha pele, meu problema de pele. Gente, que nada, eu escondi no meio do mato. Ninguém vai pôr lesma em mim. Olha, por outro lado, graças a Deus que está vindo uma geração aí onde os pais não colocam medo nos filhos, tá? Eu venho trazer isso para vocês, porque eu fui uma criança que abria a porta da casa e tinha lagarto andando ali, era lagarto azul, verde, enfim. E eu sou uma pessoa adulta que tem medo de bichos, de muitos bichos, principalmente répteis. Por quê? Nossos pais nos colocaram medo, porque o bicho podia morder, podia fazer isso, podia fazer aquilo, e por aí afora, entendeu? Então, só quis trazer para vocês, tem um lado B do apresentar esse tipo de animal para uma criança. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Tá certo, Neide, obrigado. Cíntia? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Cíntia, boa noite. Muito bacanas essas duas aulas, né? Eu acho que esse é um grande foco aqui, né, desses nossos encontros. E eu fiquei muito, assim, pensando aqui, intrigada de uma certa maneira, com a questão dos animais em cativeiro, né? Assim, porque eu não sou especialista em animais, mas eu sei que eles têm diferentes níveis de desenvolvimento intelectual, né, e emocional. E espiritual também, né? Então, assim, uma lesma, um réptil, não me causa um estranhamento. O cavalo, eu não tenho relação próxima com o cavalo, mas eu entendo que o cavalo é um animal já muito inteligente, mas o que me causa realmente incômodo é a questão do golfinho, né?
E aí, quando entrou na sequência aquela reportagem sobre o boto, e a repórter chama atenção para essa questão do cativeiro, né? Eu fiquei pensando nessa questão dos aquários ali, eu não sei o quanto isso tem de impacto para um cavalo, porque não é algo que eu tenho proximidade, né? Mas do golfinho, a gente já sabe, né, do grande sofrimento que o cativeiro causa, da necessidade dos milhares de quilômetros que eles teriam que nadar por dia, do sofrimento que é para o treino dos truques, enfim, daquelas acrobacias. E aí eu fiquei pensando, com relação à espiritualidade desses animais, né? Os botos estavam ali voluntariamente, né? Eles vão ali porque eles moram ali, eles estão ali porque eles querem estar. O golfinho não quer estar. Eu não sei se é possível mensurar isso, ou de alguma maneira há conhecimento sobre isso, mas como seria, eu não sei como chamar, mas o estado espiritual desse animal que está ali trabalhando, né, numa terapia, mas está em cativeiro, está em sofrimento, e a diferença disso, né? Acho que o golfinho com o boto é um bom parâmetro ali de comparação. E um que está ali voluntariamente, né? Que ele está ali porque ele está no habitat dele, e ele quer estar ali com aquelas pessoas, né? Então, espiritualmente, qual que é? Existe uma diferença, doutor? Sim, existe, Cíntia. Agora, veja bem, esses golfinhos, ele faz só esse tipo de trabalho. Ele não fica fazendo aquele trabalho que eles precisam ficar pulando, que eles precisam treinando. Eles ali, essa interação do golfinho com as pessoas, ele se sente até bem, mas é lógico que eles não ficam o tempo todo, a vida toda fazendo esse trabalho, você entendeu? Existe um período para eles fazerem isso, e tem um descanso, e vem não é um único golfinho, existe uma equipe de golfinhos. Então, para cada trabalho, se lá um trabalho que dure um mês, se ele ficar um mês e descansa 2, 3 meses fazendo nada, só como tivesse na vida selvagem. Evidente que o local onde eles ficam é um lugar grande, mas é como fosse uma vida selvagem e uma vida de tratamento para o seu bem-estar. É diferente de um golfinho que um golfinho de apresentação, é diferente, porque eles ficam horas e horas treinando, praticando, ele acaba estressando muito eles, né? Mas nesse caso aí não, tem uma atividade bem mais light, é a mesma coisa como o outro explicou dos répteis, né? Eles têm um período em que cada 3 meses eles estão fazendo uma reavaliação com veterinários e biólogos para saber o nível de estresse também que eles estão passando. Lógico que passa estresse. Imagina pegando esse cargo se fosse todos os dias. Você viu que ali a cada 15 dias, mesmo que vai em outras escolas, o período é muito pouco. Então, a atividade dos cargos é procriar, né? Então, tem um lugarzinho para eles ficarem, não são animais eles são andarilhos, eles vão procurar comida, mas fora isso, eles ficam hibernando o tempo todo. Então, tem outro que eu não passei aqui, que é a responsabilidade técnica da criança. Tipo assim, um passarinho, como o Ricardo mencionou, o canarinho é um belga, lá em Pirassununga também. Crianças começam a criar responsabilidade nessa escola mesmo que foi mostrada, um grupo de crianças que eles vão ser responsáveis no final de semana e ficar cuidando de um canário, um exemplo. E esse canário, ele precisa ser tratado direitinho, trocar água, não deixar pegar sol, não pegar chuva, se for necessário de madrugada levantar, para ver se está tudo bem. Então, quer dizer, eles colocam uma responsabilidade já na criança, para ela já se formando como procurando a ter uma disciplina também, né? E aí que começa o trabalho também. Eu não mostrei dos canários, mas os canários é dessa forma. Você tem razão, tudo estresse, até mesmo aqueles que estão lá no Rio, eles vêm quando eles querem também. Você viu que ele falou, deixou bem claro, ele vem quando eles querem, ele faz quando eles querem. Tem hora que o terapeuta lá vai fazer a terapia e eles não estão ali, eles não querem. Hoje eu não quero, hoje eu quero folga, eu quero tranquilo. Então é o que acontece. Tudo bem? Mas os cavalos é interessante, viu? Cavalo é interessante. Eu vou contar a minha história quando eu era criança. Eu sempre morei aqui no Ipiranga. E eu morava no Clabim. Antigamente, o Clabim não era Clabim, era um mato, só mato. Então, todos meus amigos criavam cachorro quando tinham animais, era cachorros. E eu não, eu criava um cavalo aqui no Clabim.
Então, tinha uma égua maravilhosa, a égua ela acompanhava a gente, era uma égua protetora, eu tinha quantos anos? 9 anos, meu irmão tinha uns 6, 7, e essa égua protegia a gente, ela tomava conta. Ela era uma égua dócil, deixava a gente montar, como deixava qualquer outro montar, desde que não fizesse mal a ela. Ela não gostava de pessoas que chegassem perto dela com uma varinha. Ela já ficava brava. Então, ela tinha a índole dela, era dócil, mas não chega em determinada situação que ela, acredito eu, como essa égua foi abandonada na época, ou ela escapou de algum lugar, ela deveria apanhar muito, porque ela não podia ver alguém pegasse uma varinha, um galho de uma árvore, ela vinha para cima, ela não gostava disso. E eu sempre interagi com animais. Eu tinha muitos animais que conviviam comigo. O pessoal dormia com gato, eu dormia com galo, dormia com ganso. Eu tinha um ganso em casa que ele me protegia, era mais bravo que um cachorro. Ele atacava as pessoas que vinham para cima de mim. Então, era assim a interação nossa. Como o Ricardo falou, o Ricardo tem razão. São gerações, são outras coisas. A gente tinha ainda essa oportunidade de fazer determinadas coisas que as criançadas hoje não fazem mais. Não precisa eles fazerem mais isso. São espíritos que já estão em outro nível. A gente fala que não aproveitaram, talvez nessa encarnação, mas quantas encarnações eles já passaram, já deve ter aprendido, não havia mais uma necessidade. E o mundo está evoluindo, não está deixando a gente fazer determinadas coisas que a gente fazia antes. Olha, João, eu vou fazer um adendo aí, ó. Será? Porque a minha esposa que fala dessa molecada que está na escola, o que eles aprontam, eu acho que... Não, não, não. Não, você tem razão. Olha, te juro, cara, o animal eu não sei, ainda para mim, eu acho que ainda, na minha opinião, é fundamental para as crianças ainda, eu não sei. A interação entre eles, evita muito egoísmo, tira sarro de um do outro, tal. Um animal, quando você tem um animal, as crianças se juntam, sabe, no mesmo propósito, é um ensinamento, não sei. Essa é a minha opinião, eu fico em dúvida. Ricardo, mas vamos fazer a nossa parte, né? Deixa. João, o que eu queria colocar também o interessante é que antigamente, na minha época, que eu era pequena e ainda morava na roça, não existia a exploração comercial que existe hoje com os animais silvestres, tá? Você via ali os macacos, era a coisa mais comum, pulando ali. Gente, ele tinha o ambiente dele, os pássaros, os deles, tudo. Os gambás, né? Os gambás não, os lagartos vinham roubar ovos, né? Os galinheiros, mesmo assim no alto, eles pegavam. Mas você não via ninguém na roça caçando o animal para vender. O máximo, de vez em quando, surgiam os caçadores com aqueles cachorros, tentando caçar cervos que ainda existiam e tal. Mas hoje é uma coisa desmedida, o pessoal caçando todo tipo de pássaro que já nem existe mais direito. Então, tem muitos pássaros que foram extintos. Em tão pouco tempo, em 50 anos, eu vivi para conhecer todo tipo de pássaro que existe, que no nosso meio ali na região existia, e hoje já pouco se vê. Então, além de ter todo esse histórico das pessoas que estão trazendo toda essa questão da terapia dos animais com os humanos, a interação e tudo, existe esse outro lado que sempre tem um lado B, a exploração irracional dos animais. É para consumo exótico e tal. Lá, eventualmente, você caçava, mas caçava pomba para comer, caçava o pato do mato para comer. Hoje não, eles querem comer, que animal é exótico para comer, vão lá e caçam. Então, assim, é uma coisa absurda. A natureza hoje ela não é mais a mesma. Na região você não vê mais aqueles macaquinhos, coisa mais lindinha, que eram pulando de árvore em árvore, não existe mais. Então, assim, a maioria aqui do grupo é da cidade, não consegue imaginar tudo isso que eu vi. E hoje não existe mais, são 50 anos, né? Tem razão, em São Paulo, cidade grande, você encontra. Mas como eu falei para você, eu estive no Nordeste, na casa, você fala assim, os jovens de hoje,
Você tem que... Existem as exceções, graças a Deus, e tem as exceções boas. Esse filho dessa minha amiga, ele é um apaixonado por animais. Viu, Ricardo? Escuta só. E ele me deu algumas aulas, não é que um menino novo, tem 22, 23 anos, é novo menino. Ele me deu aulas sobre aquarismo, né? Porque eu tenho um aquário aqui na clínica. Ele me ensinou muito como tem que cuidar dos peixes. Ele tem diversas espécies, diversos aquários na casa dele, tanques. É apaixonado por peixe, apaixonado por ganso. Ele cria ganso de estimação. Ele tem um ganso que, onde ele vai atrás. O ganso dorme com ele no quarto, para você ter ideia. E é um ganso sinaleiro, é aquele ganso que é bravo, mas esse aí é uma exceção. Ele interage com qualquer pessoa. Entendeu? Então, esse sabe fazer as coisas. Eu preciso falar para vocês, existem as exceções, e graças a Deus, exceções boas. E esse menino jovem, ama a natureza, ama peixe, e todos os animais os peixes que ele tem são peixes que são autorizados pelo IBAMA ter em casa, tá? Não são aqueles peixes que ele vai pegar e vai levar para dentro de casa porque ele acha bonito. Não. São peixes que ele tem condições e conhecimento de criar. Ele cria por hobby e não procria. Ele cria. Ele não faz criação para vender, ele faz criação para gostar. E os peixes deles não procriam. Eu dou os parabéns para ele em relação a isso. E é isso, Neidinha. Tem mais alguém que queira falar? Cacau, estou vendo você aqui. Quer contar alguma história dos seus gatos, Cacau? Não quer. Mais alguém? Quer comentar? Eu queria só saber quem é essa pessoa que está junto com a Edna aparecendo aí. Quem foi que chamou? Eliana. Eu queria saber quem é essa pessoinha que está junto no colo da Edna. Posso falar? Fala, Eli. Tá. João, aqui no meu bairro, nós temos muitos macaquinhos em árvores, e a associação do bairro aqui faz um trabalho com esses macaquinhos. Então, além dos macaquinhos, a gente às vezes vai lá, põe, ele vem, a gente dá comidinha, quer dizer, tudo orientado como tem que ser tratado, né? A associação dos moradores aqui faz. Além disso, eu também, apesar de sempre, né, em qualquer momento da vida da gente, tem luz e sombra. Mas também aqui as lojas e alguns locais aqui colocam comida e água para os cachorros de rua. Então, existe a sombra, mas também existe a luz. Eu acho que essa conscientização está começando ou já está sendo implantada, e a gente também tem que olhar para esse lado. Era só isso que eu queria dizer, porque eu acho incrível aqui no bairro esses macaquinhos. São muito bonitinhos. E numa cidade, num bairro que tem muita gente, que tem aqui Planalto Paulista e Moema, quer dizer, tem muita agitação, né? Mas o pessoal está se educando, viu? O pessoal está, e os macaquinhos estão se proliferando. Eles respeitam a gente e a gente respeita a eles. É importante, Eli. Ô, João, só uma coisa que eu me lembrei agora. Aqui, eu moro a 150 metros do Horto Florestal, né? Então, eu tenho os macacos prego, tenho sagui, tem... O saruê, de vez em quando, tem alguns saruês que ficam fazendo ninho na minha casa aqui. Agora, uma coisa que eu observei foi essa rodovia que eles estão fazendo aqui, a ligação. Sabe aquela que vai fazer um círculo em volta do estado de São Paulo? Que tem o Rodoanel. Aqui na Zona Norte, depois que começaram com esse rodoanel, principalmente a gente ouvia até as explosões para fazer os túneis, que desceu de animal de lá para a gente percebeu que começou
a ficar em lugares que te vê que não tem o habitat dele normal. A gente percebia, eu cheguei a ver até porco-espinho aqui, é uma coisa que não fica muito entranhado na natureza. Principalmente os macacos, tem muitos macacos que desceram, os bugios, e mais outros animais aí. A gente percebe que eles desceram aí para o horto, eles estão fazendo muitos ninhos aí no horto. E é em função desse rodoanel. Na época falaram que ia ter pouco impacto. Mentira! Que teve de fontes de água, né, nascentes que secaram e ainda não terminaram. Mas olha, que eu tive que falar o seguinte: mas o que impactou nisso aí, inclusive a Sabesp, em cima tinha o clube da Sabesp, que eles tinham a criação de animais também. Para você ter uma ideia, eles cortaram o clube da Sabesp no meio. Tinha umas piscinas, cortaram no meio, dividiram em dois o clube da Sabesp. E isso aí, eu vejo isso como impactou aqui na Zona Norte. Ainda o pessoal não está falando muita coisa, mas eu acredito que no futuro vai ter muitos animais aí circulando, porque não começou os carros. Na hora que começar o fluxo de automóveis com aquele barulheira, eu acredito que vai impactar muito mais ainda esse problema dos animais aqui na Zona Norte. É só esse que eu me lembrei que eu queria falar. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. Bem, pessoal, está chegando o nosso tempo final. Eu vou pedir para a nossa querida Carol fazer a nossa prece, as nossas vibrações, e a vibração especial para o cachorrinho que foi mencionado no início. Carol, por favor. Então, vamos agradecer a oportunidade, sempre a oportunidade do estudo, do aprendizado, da conscientização. E vamos unindo em forma de vibrações, nos unindo nos melhores sentimentos. Vamos formando um coração azul, inteirinho, cheio de paz e de luz. Esse coração sobe ao espaço e leva harmonia a todo o universo, a todos os planetas. Envolve o nosso planeta Terra nesta luz de paz. E vamos vibrando muito fortemente pela pacificação da guerra no Oriente Médio, pela guerra na Ucrânia. Vamos pedindo que essa luz de paz envolva o coração e a mente dos dirigentes, para que caminhem sempre na direção da paz, da concórdia. Pedimos que essa luz envolva o nosso Brasil, pacificando todos os corações, levando consolo, conforto, alimento espiritual e físico a todos os nossos irmãos. Mais uma vez vibramos por todos os dirigentes mundiais, pelos dirigentes da nossa pátria, para que sejam intuídos a governar sempre com justiça, sempre na direção da paz. Vibramos por toda a natureza, pedindo a preservação de nossas florestas, de nossas águas, pedindo respeito a todo ser vivo onde quer que ele habite, que os animais sejam preservados em seus habitats, sejam respeitados, que seja abolida do coração humano toda ideia de caça desportiva, toda prática desportiva que leve sofrimento aos nossos irmãos animais. Vibramos por todos os nossos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossas casas, sob nossa tutela, e aqueles que se encontram pelas ruas carentes de proteção e amparo. Nesse momento, vamos vibrando especial e fortemente pelo Bud e por seus tutores, o Wagner e a Thaís. Eles estão tendo que tomar uma decisão muito difícil, dolorosa. Pedimos então a São Francisco e seus franciscanos que assistam o Bud nessa passagem e assistam o Wagner e a Thaís nesse momento difícil, levando conforto, consolo aos seus corações, sabendo que tomaram a melhor decisão para que o Bud pare de sofrer, e eles podem também estar tranquilos,
que o Buddy vai ser acolhido por um franciscano que vai ser destacado para acolher o seu espírito e levado ao Jardinzinho de São Francisco. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos por todas as religiões, filosofias, especialmente aquelas que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus. Vibramos por todas as casas espíritas, especialmente aquelas que o nosso coração escolheu para o nosso trabalho de voluntários. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo e da alma, vibramos por todos os profissionais de saúde, aqueles profissionais de atividades essenciais, vibrando fortemente por todos os profissionais de saúde que se encontram atendendo as vítimas desta guerra, todos que estão na região conflagrada, aqueles que sofreram hoje no ataque ao hospital em Gaza. Que a espiritualidade os ampare, os acolha, os proteja. Vamos vibrando também por todos os lares, especialmente aqueles em desarmonia. Vamos mentalizando agora a doce e meiga figura de Jesus entrando em nossas casas e com sua passagem tudo se ilumina e harmoniza. Vamos vibrando pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. A todos aqueles a quem de alguma forma magoamos, pedimos perdão e nos propomos também a perdoar aqueles que nos magoaram. Vibramos também por todos os desencarnados, por sua acolhida amorosa na espiritualidade e encaminhamento aos seus locais de refazimento. Neste momento, humildemente pedimos uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que tenhamos sustentação e amparo, saúde e equilíbrio do corpo e do espírito, força, coragem, fé, para continuarmos trilhando os ensinamentos de Jesus. Por último, fazemos uma vibração especial para todos os nomes incluídos no nosso grupo de WhatsApp, por todos os animaizinhos e seus tutores, que sejam amparados, protegidos, sejam consolados nos seus momentos de dor. Nesse momento, pedindo licença para encerrarmos a aula de hoje, vamos proferindo a prece. Pai de infinito amor, doador de todos os dons que possuímos, ensina-nos a doar com humildade os dons que de ti mesmo recebemos, que possamos te entregar sem reservas, um coração sempre desejoso de fazer o bem, sem olhar a quem. É tempo de partilhar amor, de partilhar o bem, de aceitarmos a tua vontade, Senhor, e provarmos o aprendizado das lições que nos envias, colocando-as em prática com sabedoria e amor no coração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Deus, obrigado. Boa semana a todos. Boa semana, um beijo para todo mundo. Eu vou colocar no grupo o endereço do CEF, o horário, para aqueles que querem ir, serão todos bem-vindos e vamos nos conhecer pessoalmente no domingo. Bom, beijo a todos. Gente, boa boa noite. semana a todos. Um beijo. Boa noite.